Boa noite para você do Facebook, boa noite para você da Web Rádio Gamboa, boa noite para você do blog Guamaré em Dia, que está sintonizado nesse momento pelas ondas do rádio, da internet, do Facebook. Aqui Miguel Boente, do programa Miguel Boente e Amigos, edição extra. A gente está acostumado aí a fazer as edições de segunda e sexta-feira, mas excepcionalmente hoje, mais uma edição aí do programa que está fazendo sucesso, a galera está com uma aceitação boa e vamos dar continuidade aqui ao assunto que tratamos na terça-feira com o Tieplo Pimenta, que daqui a pouco vai estar também presente com a gente. Ele está um pouco atrasado, está com algum problema, mas vai participar ainda hoje com a gente, dando continuidade. E eu estou aqui com o nosso amigo André Cavalcante e o nosso amigo Anderson. Eu dou boa noite para você, André Cavalcante. Sua expectativa inicial aí para esse nosso programa de hoje, né? O que você acha aí dos nossos temas, que são a questão da disseminação de fake news na internet, a censura que uma PL aí quer colocar na rede social para tirar nossa liberdade de expressão, e o fanatismo político. São 3 temas aí que a gente vai decorrer hoje durante a noite. Boa noite, André. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Web Gamboa, a todos do Guamaré em Dia e todo mundo do Facebook e futuramente também YouTube, né? A gente vai também estar presente no YouTube. São temas bastante interessantes, né, Miguel? Vale ressaltar isso aí, porque são coisas que podem não só atrapalhar o Brasil, mas também acabar com famílias, né? Porque uma fake news, ela não afeta apenas quem é da mídia. Uma pessoa também pode ser prejudicada por uma fake news pessoal, né? Então, vamos estar tratando desses temas aí. Temos hoje a presença do amigo Anderson, né? Que vai poder também comentar um pouco sobre esses temas aí. Teria também Cavalcante, né? Mas aí está com um probleminha na técnica, não teve como estar presente, mas outras lives futuras eu conto com a presença dele. E tem comentários bastante interessantes para a gente poder estar criando uma opinião formada, né? É isso aí. Dá uma boa noite aí ao amigo Anderson. Anderson, boa noite. 3 temas aí para a gente decorrer durante o debate. A questão das fake news, sua impressão inicial, também a questão da censura na internet. Não é só a censura no sentido de liberdade de expressão, onde você pode enaltecer sua opinião sobre algum assunto, mas até criminalizar, né, quem venha a falar contra uma autoridade política, que a ideia principal é essa, né, no meu entender, abordar. E, por último, a questão aí do fanatismo político. Parece que tem alguém com um ventilador aí em cima do microfone e está fazendo muito chiado. Eu não sei se é o André, mas boa noite, Anderson. Tá mutado aí, Anderson. Alô? Me ouve, Anderson? Tira aí o mute do microfone e pode falar. Acho que ele não está escutando, André. Acho que o Anderson não está nos escutando. Me ouve, André? Eu estou ouvindo bem. Acho que ele está com algum problema lá que não está nos escutando. Então eu começo por você, André. A questão do fake. Faça aí as suas considerações iniciais. Só um instantinho, Miguel. Galera, não se incomode não.
Live é assim mesmo. Tá me ouvindo, Anderson? Consegue ouvir agora? Acho que ele não está ouvindo a gente. Ouvir agora, Anderson? Eu não estou conseguindo ouvir o que vocês estão falando. Tirei o fone, mas continua do mesmo jeito. Não está ouvindo Mas ainda? se houve alguma pergunta, eu não tenho como responder, que eu não sei. Eu não consegui ouvir. André, fecha aí o microfone. Vamos fazer o seguinte, já que Anderson está com um problema técnico aí, fale com ele para sair e entrar de novo na live e a gente decorre aqui os dois, porque ele não está conseguindo nos ouvir. Entre em contato aí pelo WhatsApp dele e avisa que ele está com esse problema técnico aí e a gente tem que dar andamento que estamos ao vivo, beleza? Esperando também o link aí do nosso amigo Gerson Almeida para poder fazer a divulgação da Web Rádio Gamboa. Você ao vivo também no blog Guamaré em Dia nesse momento, também na página oficial da Web Rádio Gamboa no Facebook. A gente agradece aí a todos que estão participando nesse momento e dando início aí ao nosso programa. Pedimos desculpa aí a esse pequeno contratempo que está acontecendo no áudio dos nossos amigos aí, são problemas que acontecem, infelizmente, mas vamos solucionar em breve. E eu vou dar andamento aqui com o nosso amigo André. André, é o seguinte, vamos decorrer aqui sobre a questão da fake news. Eu não sei se você chegou a acompanhar, né, na íntegra o que foi falado na terça-feira a respeito do tema. E a gente falou muito a questão das fake news no que diz respeito a você, o que é fake news para você, né? Porque, assim, existem realmente fake news de verdade, né? Onde notícias falsas são plantadas para prejudicar pessoas, mas existem notícias verdadeiras que são vinculadas e por você não gostar daquilo, principalmente quando fala contra você, você atribui como sendo uma fake, né? E muitas pessoas, por não terem, assim, aquela paciência, às vezes, de ir atrás de uma fonte, acabam comprando uma verdade também como fake, ou seja, tem os dois lados da moeda, né? Tem a fake verdadeira, que as pessoas não correm atrás e acabam caindo nela, e tem as notícias verdadeiras que, por você acreditar mais aquela confiança à fonte que está dizendo que é mentira, do que propriamente a fonte que está falando da notícia, fica dessa forma. Como é que você enxerga aí a questão das fake news, quanto elas são prejudiciais aí nesse sentido? Bom, Miguel, fake news. Recentemente teve uma matéria aí da Joyce, não sei se acompanhou, a deputada Joyce, onde teve um camarada que expôs vários vídeos no Twitter, né? É o Silvio Furtuoso, afirmando que ela criou várias fake news, né? Para tentar derrubar o governo federal. Mas aí, diante de muitas coisas que ele mostrou, né, depósitos e muitas coisas, tem pessoas que não acreditam pelo simples fato de aquele fanatismo, né, que ele ia falar na frente, que é quando você vê a realidade, você vê que realmente é verdade, mas por você não concordar com aquilo, você não tem aquilo como verdade. Então, já foge da realidade, né? Quando, na verdade, se uma informação ela é verdadeira, então ela não é mentirosa, então não é fake. Então, muitas vezes as pessoas assimilam o fake news à ideia deles, né? Ah, mas eu não concordo com isso, então isso é mentira. Sendo que a informação é verdade, né? Então, o que acontece muito aqui no Brasil, no geral, é aquele velho fanatismo que acaba atribuindo muitas fake news. Porque você, muitas vezes, você não gosta de determinada pessoa, um determinado candidato, seja lá quem for, aí você vê uma notícia que é falsa, você não procura saber a fundo se realmente é verdade ou não, e já publica, já expõe sua opinião de uma forma errada, né? Porque se não é verdade, não pode vir a público. Muitas pessoas
não querem muitas vezes ir à fonte, porque a fonte não é a que convém a elas, na verdade. Aí, mas é de tal jornal, eu não gosto de tal jornal. O fato dele gostar ou não gostar, não quer dizer que isso vai ser uma fake news ou não, né? A fake news, ela não se limita apenas ao meu achismo. Eu gosto disso, eu acho isso. Então, a fake news, ela de uma forma, chega a ser devastadora, em alguns casos, né? Aí, na frente, eu vou falar um pouco sobre esse caso da deputada Joyce, que eu achei um pouco interessante. Foi muito explícito o que o camarada lá falou no Twitter. Entendi, é isso aí. Retorno aí, André. É o seguinte, a questão de fake news, ela é muito complicada porque, assim, antigamente, né, quando a gente não tinha esse advento das redes sociais, era mais difícil você ter uma fake news, mas sempre existindo, porque nas televisões corporativas, até nos grandes jornais impressos, e nem tudo que estava vinculado ali era verdadeiro, né? Às vezes era questão do interesse, né, de cada veículo, às vezes até por, digamos assim, por terceiros, né, que são mais fortes do que ele, que mandam na situação, e algumas coisas eram colocadas ali, não como totalmente mentira, mas como meias verdades, né, onde você tropeçava nas palavras em uma situação e acabava, por um motivo ou outro, comprando aquilo ali como verdade absoluta, sem ser, né? Então, assim, às vezes você tinha assassinato de reputação de pessoas honestas, às vezes você tinha pessoas que não eram honestas colocadas em pedestais como santos, entendeu? Então, a imprensa como um todo, ela sempre se utilizou desse meio para favorecer a um ou a outro de acordo com seus próprios interesses. Assim sendo, fica difícil a gente até imaginar de onde vem, né? Muita gente falou aí da questão desse projeto de lei que está para sair, que uma coisa é vinculada à outra, porque ele, segundo uns, para você não conseguir disseminar fake news na internet, mas ao mesmo tempo ele te censura, né? Porque a partir do momento que você não sabe, né, o que é verdadeiro ou o que é mentiroso na internet, né, e você vai decorrer acerca de um tema, fica muito difícil. Tem alguém com retorno aí? Quem não estiver falando, por favor, desliga o microfone. Na hora de falar, liga. Porque senão fica o retorno, fica difícil de falar. Alô, tem alguém com o microfone aí dando retorno? É o Cavalcante. Isso, beleza, Cavalcante. Daqui a pouco eu dou a boa noite a ele. Então, assim, não perder muita coisa do debate, não. Iniciando ainda, fazendo nossas considerações iniciais. Então, a questão da fake news é isso, entendeu? Ela é direcionada, mas o que fica provado para a gente é realmente a manipulação da notícia. Como eu acabei de falar, você pode assassinar a reputação de alguém que é honesto, assim como você pode pegar uma pessoa que não vale nada e transformar num santo diante de fake news. Então, assim, é um caso muito sério, e esse partido aí, essa questão da PL, que é mais uma tentativa, né, André? Porque não é a primeira vez, né? Muitos dizem assim, estão querendo fazer uma ditadura digital. Não é a primeira vez que esse tipo de PL existe aí, e mais uma vez estão combatendo para que não seja, digamos assim, aprovado. Porque se for aprovado, isso que a gente está fazendo aqui hoje não vai poder existir mais, né? Porque a gente está aqui, até o momento, e os outros debates que a gente fez também, a gente não atacou a imagem pessoal de ninguém, não falou mal, assim, pessoalmente de ninguém, mas a gente tem as nossas opiniões políticas, né? Tem as nossas divergências, só que com o advento dessa PL, vai ficar ruim para todo mundo, porque assim, tem gente que fala assim, vai ficar bom porque vai falar a favor de um, não pode falar a favor do outro. Não, meu irmão, zerar geral, entendeu? E quem depende da internet aí para fazer até divulgações políticas, alguma coisa assim, vai ficar censurado. Entendeu? Então, é uma coisa muito séria, e tudo por conta da questão da fake news e da censura.
A questão da fake news, eu creio sim que deva existir o crime de responsabilidade, mas também acho que é meio complicado, porque você pegar o nascedor de uma fake news é complicado. Eu vou dar um exemplo daqui, ontem, né? Eu acho que o André acompanhou também. A gente tem aqueles boletins diários, né, da questão da pandemia, e o que aconteceu? Alguém, né, não sei se politicamente, para tumultuar, ou se algo engraçadinho que não tem o que fazer, pegou e botou um número de 400 lá. E aquilo ali viralizou. Aí todo mundo, o que está acontecendo? Né? Tem 400 casos em Guamaré, né? Foi a Secretaria de Saúde que errou, foi alguém politicamente que é do contra que fez isso, e você não sabe de onde nasceu, porque viraliza de tal forma no celular de todo mundo, nos grupos, que você já não sabe de onde vai sair, entendeu? Então esse tipo de coisa tem que ser criminalizado, mas como vai ser criminalizado é que a gente não sabe, porque para você pegar a fonte que está nascendo isso aí é muito complicado, né? Eu vou dar boa noite, né, ao nosso amigo Anderson. Anderson, agora você consegue nos ouvir aí e consegue também falar, meu amigo? Boa noite. Boa noite, perfeitamente. Beleza. Tive um probleminha no meu retorno, não estava conseguindo ouvir, mas consigo agora perfeitamente. Em relação a fake news, eu vejo de uma forma que as pessoas elas acreditam ou tendem a acreditar no que é mais cômodo. E tudo que é cômodo é mais fácil da gente aceitar. Então as pessoas elas só veem aquilo que se mostra. É um fato. E no cenário atual que eu verifico hoje, todas as informações a qual é exposta à população é sempre em questão de na política em si não está voltado a um crescimento. Vocês podem verificar que quando é postada uma determinada informação, como você falou ao início, pelo menos na parte que deu para me ouvir, você vê que divulga um número, como você disse aí em Guamaré. Mas quando você vai verificar e buscar a informação de fato, você vê que aquilo, quando você vai tomar ciência da informação, ela já tomou uma proporção muito grande. Então é isso que hoje é feito. É cômodo você dar informação e as pessoas elas não buscam a fonte de onde está vindo. Então isso é fácil aceitar dessa forma. Então é um caso bem complexo a se debater, é um caso que a gente tem que ter uma análise, tem que fazer uma análise profunda em relação a esse tema, porque não é fácil. As pessoas são ávidas de conhecimento e também são preguiçosas para isso, né? Para buscar o conhecimento é difícil. Você parar, 10 minutinhos você lendo, tem muitas pessoas, eu não leio porque dá sono. Então, as pessoas são preguiçosas para o conhecimento. Então é fácil eu aceitar na primeira informação que chega e eu não vejo a veracidade dela. Então, temos aí um assunto bastante interessante para a gente debater mais, né? Pois é, amigo Anderson. As pessoas hoje em dia andam tão preguiçosas. Quando eu montei esse projeto, que ainda está no embrião, né, digamos assim, a gente ainda não oficializou. Estamos fazendo nossas live test e também estamos aqui com a parceria do nosso amigo Gerson Almeida na Web Rádio Gamboa, que eu faço esse programa Miguel Bom Entre Amigos, e com Guamaré em Dia, que é o blog mais visitado da região. Mas quando surgiu a ideia, o incentivo a fazer esse projeto que eu estou agora, pegando o seu gancho, é justamente a questão da preguiça. Uma amiga minha chegou para mim e falou: Miguel, o negócio é o seguinte, seus textos são muito bons, você fala com clareza, você é didático, só que, infelizmente, as pessoas têm preguiça de ler um texto de 1.500 palavras, entendeu? Então, você não consegue fazer com que as pessoas tenham um real entendimento do que acontece, porque simplesmente as pessoas têm preguiça de ler, né? Aí ela falou: você faça um canal do YouTube, alguma coisa nesse sentido, que você vai conseguir agregar valor. Aí eu tenho outro problema, amigo Anderson.
amigo Cavalcante, André, e vocês que estão acompanhando aí, Sheila, Glebe, boa noite aí a todos que estão no chat. O negócio é o seguinte, aí chega alguém para você e fala assim, Miguel, uma live de 2 horas é muito longa, né? Um vídeo informativo de 15 minutos é muito longo, as pessoas, além de ter preguiça de ler e escrever, né? Tanto é que o português das pessoas também está sendo deficitário por causa disso, as pessoas agora têm preguiça de ficar numa live assistindo uma coisa que pode edificá-las de alguma forma. Meu amigo não quer ficar em frente à televisão, ao computador, ao celular, bota só o áudio lá, vai fazer alguma coisa, pelo menos fica acompanhando, né, a gente falando, ou qualquer pessoa que venha a edificar, né, a agregar conhecimento. As pessoas perdem 4, 6 horas do seu dia, principalmente nessa questão de pandemia aí, assistindo seriado, novelas antigas, jogos antigos, jogando videogame, fazendo um monte de coisa, mas não tem coragem de ficar meia hora buscando informações para se enriquecer como cidadão, né, para poder ter poder de argumentação e não cair em fake news, não cair em enrolada. Então, assim, falta muito isso no ser humano. Mas eu vou dar uma boa noite aqui para o nosso amigo Cavalcante, para deixar ele fazer as colocações iniciais dele. Cavalcante, seja bem-vindo aí à nossa live extraordinária aqui de quinta-feira. É um prazer falar com você. A bola está contigo aí, amigo. Boa noite. Estão me ouvindo? Beleza. Perfeitamente. Beleza, né? Você falando essas palavras aí, todos os demais, eu estava olhando aqui, porque assim, no meu mundo mental está tudo conectado, não está nada separado. E eu percebo o seguinte, nessa frase inicial aí, eu me lembrei até de uma frase de provérbio que diz assim, a desgraça do pobre é a sua pobreza. Salomão foi muito feliz quando colocou dessa forma. Porque o que faz o ser humano sofrer é a preguiça de procurar dias melhores. Aí lá na frente ele coloca a culpa em Deus, na sociedade, em papai, mamãe. E a fake news nada mais é do que um atrativo para a zona de conforto. Ela explora o quê? O sensacionalismo, ela explora o emotivo, ela explora o sistema de crenças, entendeu? A melhor maneira de você enfraquecer uma pessoa que você não gosta, já que você não tem acesso a ela, falando aqui em questão política, é você inventar uma mentira bem elaborada. Agora, uma pessoa que pensa, uma pessoa inteligente, vai questionar todos os pontos. Nesse caso aí do Guamaré é bem interessante. 400 pessoas infectadas, né? Se ela soubesse o básico de matemática e tivesse uma noção da população da cidade, ela iria olhar e ia dizer, isso é uma piada de mau gosto, procure essa pessoa que ela deve estar ou com um problema mental ou ela é uma pessoa má, perversa, ou uma coisa ou outra. Mas geralmente as pessoas, elas não gostam de pensar. Por isso que hoje nós vemos muitas pessoas entregues às drogas, entregues à religião de modo alienado, sem pesar suas posturas, sejam elas políticas, teológicas ou filosóficas. O fato de eu pensar diferente de você não significa que eu sou seu inimigo. Exatamente. Significa que eu tenho a habilidade de pesar o que está sendo colocado diante dos meus olhos e dos meus ouvidos. Só que o ser humano, inevitavelmente, ele é um ser humano preguiçoso. Ele não quer saber de desbulhar, como diz o Matuto, aquela questão que está ali na frente dele. E aí ele vai engolindo. Aí me lembra outra frase que diz assim, não devemos dar pérolas aos porcos. É aquela questão, tem gente se preocupando, meu Deus, eu queria ajudar a população, mas se a população não quer ser ajudada, eu vou fazer o quê? Eu vou ser uma pessoa o mais didática possível, pautar meu discurso, minhas palavras, na lógica, no amor e na benevolência, atentar mais a ouvir, como dizem provérbios, né? E falar com cautela. Com essas características, a fake news ela não terá efeito.
porque já que estamos falando de política, outro dia o cara chegou e esculachou o Bolsonaro. Bolsonaro é isso, passou 26 anos roubando lá como deputado federal. Beleza. Aí eu perguntei à pessoa, você sabe o que é números diretamente proporcionais? Regra de 3 simples? Aí a pessoa não sabe. Eu digo, olha, básico você já não sabe, você já começa sendo um pouco analfabeto. Mas se você pegar o que o PT fez, a desgraça do PT fez, e pegar esse roubo que você disse que o Bolsonaro roubou, você vai ver que é como... Então, raciocina comigo. Se o ladrão-chefe está querendo derrubar o ladrão pequeno, é melhor você ficar com o ladrão pequeno e ver o que pode ser feito. Porque, de repente, eu posso estar equivocado em relação à ideia que estão jogando para mim do Bolsonaro. Pode ser que eu esteja equivocado. Não estou dizendo que você está certo, mas comece a trabalhar com números. Para avaliar. Porque, assim, o cidadão diz que o Brasil é pobre. Eu já vi gente dizer isso. O Brasil é pobre. Eu digo, beleza, o Brasil é pobre. Pobre de quê? De moral, de ética. A desgraça do Brasil não é seus recursos naturais. A desgraça do Brasil é o povo brasileiro, que, em sua grande maioria, polarizar. Agora chega para a grande maioria e pergunta, pessoal, o que significa? Ninguém sabe. Aí eu tenho que explicar. Polarizar é sinônimo de fraquejar, de deixar fraco a nossa nação. Ou, perdão, fraca a nossa nação. Vamos usar o raciocínio, vamos usar o amor, vamos usar a benevolência. Já que estamos numa nação que é extremamente religiosa, por que vocês não usam os preceitos do próprio Cristo para começar a pensar sobre essa política que estamos aí? Porque é assim, se ensina ou não, passando disso é de procedência maligna. Pô, eu sou a favor da família, eu sou a favor dos conceitos morais, tudo isso, entendeu? Então, a fake news, ela encontra brecha, ela encontra uma lacuna enorme na moral das pessoas. As pessoas são moralmente fracas porque não se debruçam em questões de valores que é para a vida toda. Então, essas minhas colocações iniciais que eu faço. Vamos olhar de um ponto de vista de que é o seguinte, eu posso não pensar da mesma forma que você pensa, mas, em última instância, eu tenho a obrigação de respeitar o seu ponto de vista e seguir minha vida junto com a sua. É isso aí. Exatamente. Concordo aí, não tiro nada das suas palavras. Você não me conhece, né? A maioria das pessoas já me conhece, André sabe do meu posicionamento. Eu votei em Bolsonaro, hoje em dia não apoio mais, pelos meus motivos, mas não é aquilo que você falou, não é por causa disso que vamos ser inimigos, né? Se a gente não souber ter a questão da inteligência do diálogo, a gente não é nada como ser humano, a gente vai ser igual aqueles ogros que saem na porrada por motivo nenhum, entendeu? Então, assim, a questão realmente é essa, mas o que acontece no Brasil, hoje, principalmente no Brasil, porque lá fora eu não vejo muito isso, devido justamente ao nível educacional das pessoas, ao nível de QI das pessoas lá fora. Então, o que acontece muito no Brasil, tem até uma colocação aqui do nosso amigo Guilherme, ele falou assim, assistir Big Brother é fácil, mas assistir o que agrega valor, que é bom, dá preguiça. Resultado, uma população impotente. Exatamente, é o que eu acabei de falar lá atrás, né, e não sei se o Guilherme acompanhou nisso, mas foi exatamente isso, Guilherme, que eu coloquei, porque não adianta a gente gastar 6 horas do nosso dia assistindo um seriado, assistindo um filme, assistindo novela antiga, assistindo jogo antigo, o que quer que seja, perdendo tempo no YouTube, assistindo live de famosos. Eu sei que em meio a essa pandemia também, a gente anda muito estressado e a gente quer um escape, né? Também não adianta a gente também ficar 24 horas no ar, atrás de informações, quem morreu, quem deixou de morrer, quem tá certo, quem tá errado, porque senão a gente pira, né? A gente tem que ter um escape, mas é tudo com equilíbrio. Do mesmo jeito que não adianta eu ter aquela vontade exagerada de correr atrás de informação, também não adianta eu querer ficar alienado e não saber de nada, né? Você tem que ter equilíbrio das duas partes para poder você ser um cidadão bom.
Então, essa questão que falta realmente no brasileiro, essa vontade, né? Eu diria a você que se o brasileiro tivesse o mesmo empenho para correr atrás de informações, como ele corre atrás de saber do resumo da novela, de quem vai estar no paredão de não sei de quê, né? Ficar lá 1 hora votando no candidato dele na questão do paredão para não ser eliminado do Big Brother, essas coisas assim, a gente teria um Brasil muito melhor, né? E falando ainda sobre da parte política, eu sempre digo que quando as pessoas tentam comparar, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos, entre outros, eu digo, a gente nunca vai se comparar com o americano, sabe por quê? Não é porque o americano é superior, não, é porque o americano ele tem uma visão muito certa. Lá, a esquerda e a direita, republicanos e democratas, eles têm as divergências dele politicamente, mas hoje o Trump é presidente. Se o Trump fizer alguma coisa contra a pátria, eles se dão as mãos e caminham contra o sistema. Aqui não. Aqui a gente é fragmentado em muros, em bandeiras, né? Tanto é que a gente tem classe religiosa contra LGBT, negros contra brancos, esquerda contra direita, e tantos muros que o Brasil tem. Nós somos uma nação fragmentada. Então, uma nação fragmentada não tem como ter sucesso, né? A gente vai sempre ser um país de terceiro mundo, porque essa informação não chega, né? Existe um certo orgulho de falar assim, não, eu estou sempre certo, né? Eu não consigo abaixar a cabeça e, de repente, achar que Cavalcante está certo e mudar o meu ponto de vista. Tanto é que tem aquele ditado que diz, né? O sábio pode mudar de opinião, o tolo jamais. No Brasil, infelizmente, tem muito tolo, né? Pessoas que poderiam ser sábias, mas por opção própria continuam sendo tolos de não querer exatamente ver isso como o Cavalcante falou, de ver novos pontos de vista, de pesquisar, de correr atrás, de não ser enganado, né? De não se alimentar só de uma fonte. Então, assim, tudo isso falta um pouco na nossa nação. André, discorra mais aí sobre um pouco dessa questão das fake news, porque, assim, amigo, de acordo com essa nossa ignorância, né, essa nossa falta de vontade de correr atrás da verdade, como o Cavalcante bem colocou, e Anderson também, a gente fica à mercê da mídia, seja ela corporativa ou seja ela a mídia independente, né? Só colocando para os amigos aí que estão acompanhando no chat e a gente aqui, só para dar uma luz, mídia independente somos nós, certo? Nós que estamos fazendo um canal de YouTube, nós que temos um blog, nós somos mídia independente. Quando nós surgimos lá atrás, quando a internet deu voz a pessoas como nós, fecha aí, André, retorno. Quando a internet deu voz a pessoas como nós, a gente fazia o quê? A gente tinha a questão de ser a voz do povo. Em que sentido? A gente falava a verdade, né? Eu não, porque na época eu não tinha isso, mas eu me via representado em vários blogueiros, em várias pessoas que tinham essa mídia independente. E o que acontece? Por exemplo, a gente tem uma Rede Globo da vida, um SBT, uma Record, que se vocês pegarem a questão das notícias, vocês podem até me corrigir depois, se vocês acharem assim, Miguel tá falando besteira. Mas pega uma notícia da Record, uma da Globo, uma do SBT, uma da Band, vocês podem ver que tem algumas mudanças, mas a linha editorial é a mesma, porque a fonte que vem de cima para baixo é exatamente a mesma, entendeu? E quando existiu a mídia independente, que são os canais de YouTube, os blogs, e todas essas coisas, a gente teve a esperança de que essas mídias, essas pessoas pudessem vir a agregar valor, né? Só que com o passar do tempo, essa mídia independente se vendeu, né? Eu acho que os amigos concordam comigo, vocês podem falar aí na rodada de intervenção de vocês, que a mídia independente se vendeu. Em que sentido? Eu monto um canal do YouTube, monto um sistema onde eu vou bater em fulano a fim de ser comprado, né? Para que lá na frente essa informação que eu dou, ela passe a não ser mais uma verdade, mas sim uma fake news de alienação, porque eu estou ganhando alguma coisa em algum lugar. E aí, André? Exatamente, Miguel, muito bem colocado. Essa situação que você falou aí, de pegar uma matéria do SBT, uma matéria da Globo, recentemente teve a mesma matéria. Uma foi no Globo e outra foi no
em outro jornal mais cedo da Globo, né? Acho que é às 5 da manhã tem um jornalzinho da Globo. E a mesma notícia que estava lá, a pessoa fulano de tal, João morreu de uma topada. Mas aí, o mesmo João, à tarde, já tinha morrido de um tiro. A mesma imprensa, a Globo é uma só, mas com informações diferentes. A SBT publicou, na verdade, uma matéria, né? Onde também Ciclano tinha morrido de uma coisa e o Globo foi e disse que ele tinha morrido de outra coisa. Então, a divergência de informações nos deixa também um pouco preocupados com isso. Porque você, para saber se realmente a informação é verdadeira ou não, é necessário ir a fundo e procurar, porque se for superficial, você pode agredir alguém de forma inconsequente, né? De forma que não se deve. Porque a internet ela tem um poder imenso, né? É tanto que nós agora estamos entrando aí em várias casas, sem sair de casa, né? Então, temos que ter cautela em todas as informações que nós procuramos para nós mesmos também, muitas vezes. Porque se você, às vezes, está procurando algo em benefício próprio, você quer acreditar naquilo que lhe convém. Muitas pessoas é assim, né? A falta de conhecimento, ela traz a ignorância às pessoas. Como foi bem falado aí, se você falar em qualquer coisa de Big Brother, as pessoas já, fulano é assim, fulano faz isso. Então, a inversão de valores hoje é imensa, né? Você pega a própria mídia aí, várias matérias sobre funk, é o que dá mais público, funk, morte, tudo isso dá ibope para as pessoas, né? Quanto mais desgraça tiver, mais ibope. Quando, na verdade, matérias interessantes, super interessantes. Só um instante aí, só um instante. Anderson, isso, beleza. Vai, André. Né? Então, matérias que poderiam estar acrescentando na vida das pessoas aí, elas acabam, de certa forma, constrangendo as pessoas, colocando dúvida na cabeça delas. Porque todos os dias tem matérias aí que futuramente você vai ver não condiz com a verdade. No Rio de Janeiro, já 1.100 e poucas pessoas já não morreram mais de Covid. Como assim? Elas tinham sido diagnosticadas com Covid. Aí agora identificaram que não era o Covid. Mas como assim? Não morreu mais do Covid. Então aquela informação, ela não foi verdadeira, né? Mas as pessoas, os familiares sofreram como Covid, não tiveram a oportunidade de enterrar os seus familiares. Então são informações que eu entendo que serviram apenas para benefício próprio de alguém, né? É algo bem escuso mesmo, algo monstruoso, chega a ser monstruoso algo desse tipo. As pessoas utilizam essa máscara, né? Que isso é uma forma de se mascarar para crescer politicamente, pessoalmente, de alguma forma, financeiramente. Então, é o que vem acontecendo. O brasileiro, ele é muito forte. O brasileiro é forte. A questão é a ignorância dele. Essa questão de como querem fazer aí, né, de proibir a livre expressão do cidadão através das redes sociais, do WhatsApp, querem bloquear, isso aí para mim é comunismo, né? Em nenhum canto, porque não existe isso de você não colocar a sua opinião na mesa, você dizer assim, eu penso dessa forma. Isso não quer dizer que seja verdade, que Miguel, que Cavalcante, que A, B, C ou D tem que aceitar a minha verdade, né? Mas apenas ouvir, interpretar da forma que ele entende e também dar a sua opinião. A fake news, quando essa questão da fake news que você falou aqui de Guamaré, né? Que inclusive eu vi até no seu status, 400 óbitos. Eu fiquei assim, como assim 400 óbitos? Se os casos eram 200 e alguma coisa, aí como é que tem 400 mortos? Fica um pouco fora da realidade, os números, né? Então alguém de forma ou maldosa, eu não sei como é que aconteceu, também não procurei saber, editou isso aí, né? De forma bem mesquinha mesmo, e jogou nas redes.
como o período aqui está muito tenso, como você sabe, né, Miguel? Aqui em Guamaré os casos vêm aumentando a cada dia mais. As pessoas já estão nervosas, estão começando a se preocupar de fato. Mas é como você já vinha falando, Miguel, há um pouco tempo atrás, né? Através das publicações. As pessoas só vão se conscientizar quando morrer um familiar seu. Porque aqui em Guamaré você vê muitas pessoas aí não estão nem aí, estão indo para lá e para cá, supermercado lotado, as pessoas não mantêm distanciamento. Então, o máximo que faz é usar máscaras, mas isso a gente sabe que também não é o máximo que se pode fazer, né? Quando, na verdade, você faz o máximo e mesmo assim se contamina. Pode trazer o vírus para o seu familiar. Então, essa parte da fake news, as pessoas, alguns acreditaram, e de forma que até se ficaram um pouco preocupadas. Será que isso é verdade? Será que não é? Como foi dado como mentirosa, né? Rapidamente, então não teve uma proporção maior. Mas imagine as pessoas que acreditaram nisso psicológico, como não ficou, né? Então, a fake news, ela, de forma direta ou indireta, ela afeta bastante a vida do cidadão, ou seja lá quem for. Eu vou lhe dar outros exemplos de fake news, até levando para outras áreas da sociedade. Quantos exemplos aí a gente já não viu de pessoas que acaba sendo fake news, né? Porque tipo, antigamente a gente chamava mais de falso testemunho, né? Quando acontecia alguma coisa que eu vou falar aqui. Quantas vezes a gente já não viu casos de, por exemplo, alguém ser acusado de estupro e não ser aquela pessoa, né? E às vezes a sociedade fazer justiça com as próprias mãos, e depois que a besteira já está feita, a verdade vem à tona. É uma forma de fake news, entendeu? De você não correr atrás. Aí aqui em Guamaré teve um caso, acho que você está sabendo aí, de um rapaz que andou tendo uns casos desses, né? Eu não estou colocando aqui se ele é ou não é, mas aí muita gente foi lá até na página do Guamaré em Dia e colocou assim embaixo, não, tem que colocar aí a foto do cara e falar quem é. Primeiro que não pode, porque tem a proteção da lei, né? Não pode colocar. E outra, seria responsabilidade, porque a gente que é pai de família, a gente não tolera essas coisas. Então, já pensou assim, um cara desse, de repente, vai ser preso, e no dia seguinte ele é solto e está no meio da rua, né? E o pai de família vê, sabendo que o cara é estuprador, né? O cara não vai querer fazer uma besteira. Então, assim, a gente tem que tomar todo tipo de cuidado de todos os lados a respeito de disseminação de informação. Tem que saber a hora também de travar a informação para não causar um mal-estar, né? Mesmo que, como esse caso aí de estupro, seja uma coisa, entre aspas, válida, mas eu acho que não vale a pena você sujar a mão com quem quer que seja, né? Então, assim, essas situações são bem complicadas. Eu devolver a bola aqui para o nosso amigo Anderson. Anderson, opa, só porque eu ia passar a bola para ele, ele saiu. Então eu vou com o nosso amigo Cavalcante. Cavalcante, a respeito dessa questão aí, desse outro tipo de fake news que eu coloquei aqui, o que você pensa a respeito, né? Não vou nem levar para o lado da política agora, eu vou levar para outras áreas da sociedade. Você acha que a fake news ela acaba sendo mais prejudicial para a população em outras áreas da sociedade, mais do que na política? Você vê como tudo igual, ou você acha que na política ainda é pior? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Estão me ouvindo? Tá, pode falar. Olha, desde que a sociedade, como a gente a conhecemos, ela se formou, e existe fake news, entendeu? Ela na realidade, essa palavra bonita, fake news, mas a palavra mais original é falsa informação. É uma informação equivocada. Porque assim, toda informação ela tem que ser cuidadosamente observada, analisada, e para você ter esse cuidado, você tem que ser uma pessoa moralmente equilibrada. O problema está justamente aí. O que é uma informação equivocada numa sociedade que moralmente está apodrecida?
É uma informação que ela tem um objetivo de prejudicar de todas as maneiras possíveis a sua vítima, a pessoa em questão ou até aquela organização. No caso aí que foi dado o exemplo aí do estrupador, as pessoas são muito apressadas em julgar. E é interessante que é um paradoxo, porque se observarmos a sociedade na qual estamos inseridos, ela fala muito sobre um mestre muito conhecido, que é um Cristo, né? Jesus Cristo. E ele diz uma frase bem interessante que diz assim: com o juízo que você julgou, você vai ser julgado. Com a medida que você mediu, você será medido. Ora, se eu acredito nessa premissa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter cautela ao ouvir, como o amigo disse, pensar se realmente vale a pena passar adiante essa informação e me preocupar em até aprimorar a informação do ponto de vista positivo. Cavalcante? Diga. Posso lhe dar uma informação só para ajudar aí no seu comentário? Acabei de ler aqui por coincidência. Injustamente, perfil expõe indígena como falsa cotista e ela rebate o racismo. Índio não pode pintar o cabelo. Aí tem aqui embaixo a notícia. Larissa Sá acordou na manhã desta quinta-feira, dia 4, com seu perfil nas redes sociais sendo bombardeado por mensagem de ódio contra ela. Durante a madrugada, seu nome foi amplamente divulgado por uma conta no Twitter criada para expor fraude no sistema de cotas raciais em universidades brasileiras. Ou seja, ela foi acusada falsamente de estar se beneficiando das cotas e depois foram descobrir que era uma fake news. Só que a menina já tinha sido escrachada pela sociedade. E aí? Exatamente. Aí tem uma frase muito, muito propícia agora que diz o seguinte: há 3 coisas que depois que são lançadas não voltam mais. A primeira é a flecha quando é lançada. Quando você lança a flecha usando o arco, ela não volta mais. A segunda é a oportunidade perdida. Você perdeu a oportunidade, acabou-se. E a terceira é a palavra dita. Então, cuidado com o que você diz, porque não volta mais. E se você plantou, você vai ser obrigado a colher. Entendeu? Por isso que é importante a gente construir uma sociedade moralmente fortalecida. Porque a pessoa chega, por exemplo, no nosso caso, a colega aí, ela foi acusada injustamente. Ela tem que ter um embasamento, um equilíbrio, uma bagagem boa o suficiente para que ela possa dar o retorno a este grupo de pessoas que se armaram contra ela sem antes verificar se o que estava sendo falado é verdadeiro, né? Então, é exatamente por aí, a questão de você pesar, analisar e não ficar omisso, porque o maior crime que a sociedade brasileira, vou falar a sociedade brasileira porque é na qual eu estou inserida, o maior crime da sociedade brasileira atualmente chama-se omissão. E essa omissão se dá por pura ignorância. Mesmo assim, ninguém é inocente diante dos fatos. Você e eu temos parcela de culpa e de responsabilidade. Se você viu, você ouviu, você vê algo que está equivocado, você tem a obrigação, dever moral e ético de falar, de dizer que não é por aí. Ou, caso contrário, você está na sociedade apenas para fazer parte de uma manada de boi que vai para onde quer, vai para onde os seus liderados querem que você vá. E não é assim, entendeu? São essas colocações. Anderson, meu amigo, o que você tem a falar sobre esses assuntos? Fique à vontade aí, a palavra é sua. Vamos lá, meu. Anderson, tá mudo. Desmuta aí teu microfone. Aí. E faz um favor também aí, tira esse ventilador de frente do teu microfone que atrapalha a tua voz. Vai lá. Tá ouvindo agora? Belezinha. Pronto, vamos lá. Tô tendo um probleminha, mas a gente chega lá. Tem um autor dinamarquês, o nome dele é meio estranho, né? Que são nomes estranhos, mas o segundo nome é Frederic. Acho que é Nicolai. Ele diz o seguinte: aquilo que o sol é para a terra infértil,
O verdadeiro conhecimento é para os que habitam. Então, assim, o que eu quero falar com isso? Como eu falei anteriormente, nós não podemos acreditar na primeira informação que são nos dada, ou que é nos passada. E como o Cavalcante frisou bastante aí, a gente não pode ficar apenas no que é nos dito em primeira mão. As pessoas não têm a força de vontade, isso é mais a questão de força de vontade mesmo. Não tem uma força de vontade de você propagar a informação correta. A questão é difamar. É você estar difamando o próximo sem que você saiba da verdadeira informação. Como você falou no caso dessa Índia, à noite, bombardearam as redes sociais dela. No outro dia foi que ela foi perceber. Ou seja, não foram buscar a informação. Você tem que ver a informação correta antes de você poder passar. Porque as redes sociais, quando ela é bem utilizada, aí você tem como adquirir um conhecimento proveitoso, vamos dizer assim. Só que não é dessa forma. As pessoas o que eles procuram como eu falei, é a praticidade. Você pega a primeira informação, você vai no Google, você coloca uma pesquisa, você vê que tem diversas páginas, qualquer uma que você colocar. Não vai aparecer menos do que 1000. Você vê que tem diversas informações, mas a pessoa pega o primeiro, que é cômodo você pegar o que está lá em cima. Pegou, verificou, acabou. Não vai buscar se de fato o que estão te passando é uma informação correta. E o que acontece hoje, justamente é isso. É você ver que os números são falseados. Eu estava vendo num jornal, eu não gosto muito de assistir, eu assisto muito pouco, mas eu estava vendo uma reportagem que o Brasil estava superando o número de casos de Covid na Espanha. Mas se você for verificar, a Espanha não se compara em termos de população e muito menos território que o Brasil. É uma coisa desproporcional. Você não tem como fazer esse tipo de comparação. Você pegar a Espanha e comparar o número de casos do Brasil. Lógico que o Brasil, pelo tamanho, pela extensão e pela quantidade a população do Brasil, eu estava vendo com o Cavalcante, se eu não me engano, é 209 milhões de pessoas, eu acho, ou é 208, isso em 2018. Quer dizer, você não tem como fazer esse tipo de comparação. Mas você joga informação na rede social, no Facebook, no Twitter, Instagram, até mesmo no YouTube, coloca que o Brasil ultrapassou diversos números. Aí o cara, o Brasil tá de uma forma... Então, vamos morrer. O Brasil vai ficar extinto. Não vai. É como eu falei, a proporção é totalmente diferente de um país para com o outro. Não tem como a gente fazer uma comparação dessa. Você joga essa informação, a pessoa não tem aquele mínimo de sensibilidade para ir buscar a informação correta. Eu faço igual a Cavalcante, eu não pertenço e procuro não pertencer a essa manada de búfalos. Eu não pertenço. A gente tem que ver a veracidade das informações a qual são nos passadas. Porque se nós formos nos limitarmos apenas essa pequena informação que está sendo nos passada, a gente vai ser sempre manipulado. E é o que eu vi também até uma certa crítica de um conhecido meu, que ele falou, se você tirar Bolsonaro e tirar Covid, acabou o Jornal Nacional, né? Porque é diariamente isso. É só o que se passa. Não me interessa se Bolsonaro está fazendo o que é bom, que deixou de fazer o que é. Não me interessa. Interessa que ele faça o papel correto, a qual ele foi colocado lá. Se o jornal A vai falar mal, se o jornal B vai falar, isso para mim não vai importar muito. Muitos atrás já fizeram o que é ruim e hoje são ovacionados. Então, é uma coisa meio complexa para a gente poder digerir até essas informações. Se você não buscar em certas a fonte da qual você está buscando, você não tem como saber a verdade do que está se acontecendo. Sabemos que não é esses números todos. Mas a população está sendo colocada de uma forma... Como hoje, por exemplo, aconteceu aqui à tarde, com esse novo decreto que a governadora fez,
Hoje fecharam diversas lojas do centro comercial, o camelô do centro do Alecrim. Para você fazer ter uma atitude dessa, você tem que ter uma forma dessas pessoas que vivem da informalidade. Nesse período que você fez com que eles parassem as suas atividades financeiras, você tem que dar um meio, ou pelo menos uma luz, para que eles tenham uma forma de levar o pão para a residência deles. Não é simplesmente apenas você fechar e ficar por isso. Você tem que ter um método, uma metodologia. Não é só fechar, não posso apenas fechar. Então, e assim a gente vai desenvolvendo mais. Pronto, você me deu vários ganchos aí. Antes de eu passar para o André, eu vou discorrer aqui sobre alguns. Primeiro, sobre mídia, eu acho o seguinte, independente de fake news ou não, sempre existiu a mídia de oposição, né? Independente de quem está no poder, né, sempre existiu a mídia que apoia e a mídia que fala mal. Quando o pessoal assim, que é mais aficionado por Bolsonaro vem falar alguma coisa comigo, né, e ficam assim, eu vou usar o teu gancho aí, metendo pau na Globo, eu pergunto, mas vem cá, na época que a Globo estava falando mal do Mensalão e do Petrolão, a Globo estava fazendo um papel para a sociedade, né? Mas agora que estão falando do Bolsonaro e da doença, aí já não é mais tão papel da sociedade assim, porque vai contra os interesses do presidente, né? A gente sabe que o presidente tem uma rixa com a Globo desde a da campanha, por causa da questão da perseguição, que a Globo não queria que o Bolsonaro se elegesse, por conta daquela questão que o Bolsonaro sempre falou, que ia retirar dinheiro da TV Globo, que ia correr atrás de resolver o problema dos impostos, da Globo atrasada, e todas essas questões. E o Bolsonaro cumpriu o que fez, né? Ele pegou boa verba da Rede Globo e depositou hoje na Rede TV. A Rede TV está recebendo uma grana altíssima, que inclusive também é injusto, porque a gente tem que levar em conta uma coisa. Na mídia existe uma coisa chamada meritocracia, que é adquirida por Ibope, né? Então, assim, se a TV do André dá mais audiência que a do Anderson, que dá mais audiência que a do Cavalcante e o Miguel está em quarto, o André que está em primeiro, eu não posso receber a mesma quantia de dinheiro, né, que o André. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Você recebe proporcional ao que você pode devolver. É igual quando você tem um canal de YouTube, um cara que tem 10 mil seguidores, ele não vai conseguir o mesmo patrocínio de um que tem 1 milhão de seguidores. Isso é normal, né? Porque o cara que está fazendo anúncio, ele sabe muito bem que ele vai chegar para 1 milhão de seguidores, então ele tem que pagar mais, ele tem que valorizar o produto dele e quem está anunciando. Então, o Bolsonaro, por também motivos assim pessoais, que é uma das coisas que eu discordo dele, tudo bem, você quer retirar da Globo, você quer legalmente prejudicar a Globo, quer ir atrás dos impostos, quer fazer tudo, faça, mas também não faça a favor de outro só porque você gosta. Né? A presidência da República não é o quintal da minha casa. Eu não tenho o direito de ter dinheiro público e só porque eu gosto de André, eu pegar e depositar dinheiro em André sem André me dar nenhum retorno, entendeu? Então é mais ou menos isso, a questão da mídia, que eu bato muito. Né? Você hoje em dia tem essa manipulação também, você vê que a Rede TV, assim como a Rede Bandeirantes, né, você tem lá o companheiro lá, o Siqueira Júnior, que sempre está levantando a bola do presidente, assim como o Datena na Band também faz isso. Né? Então, assim, tem as duas vias, né? Tem a via que bate e tem a via que é a favor, mas é como eu falei, isso aí sempre ocorreu. Ocorria no tempo do PT, com outras mídias, ocorria lá atrás, na época de FHC, e assim vai. Sempre vai ter, assim como se vocês forem buscar estadualmente, vai ter a mídia que vai apoiar a governadora, vai ter a mídia que vai bater. Se vocês forem buscar dentro do município de vocês, vai ter aquela galera que vai apoiar, vai ter a galera que é do contra. Eu acho isso até salutar, porque eu acho que vocês todos vão concordar com isso. Toda unanimidade é burra, né? Você não pode querer que exista só uma narrativa para todas as coisas. Eu sempre uso uma palavra na minha vida para definir questões como essa, que vem da escritura. Analisar tudo e reter o que é bom. Né? Por isso que quando eu vou fazer um debate como esse, mesmo eu hoje não apoiando o Bolsonaro, eu gosto de ter amigos que corroborem com o Bolsonaro. Por quê? Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, né? Falar mal do governo, e a pessoa também não está lá para defender o governo e passar melhor do que ninguém. O que a gente está fazendo aqui
é o seguinte, quem está assistindo a gente nesse momento vai analisar e vai reter o que é bom. O Miguel está falando alguma coisa que é legal, né, no ponto de vista dele, o Cavalcante está falando, o André está falando, o Anderson, qual é a opinião que eu posso comprar? Entendeu? Qual é a verdade? Mas não é a verdade porque nós estamos falando. É aquela verdade que vocês todos já falaram e que a gente corrobora aqui. Não tenham preguiça de correr atrás das fontes, né? Vão atrás de informação. Hoje em dia a internet está aí para isso. A gente vai já entrar no segundo tema, mas a internet está aí para isso. Façam isso enquanto é tempo, né? Tem canais aí de YouTube de relevância sendo fechados, né? E os próprios donos de canal falando assim, ó, baixem os nossos vídeos com informações enquanto vocês podem, porque a gente está sendo censurado. Redes sociais, né? A gente já vai entrar nesse tópico, eu já estou puxando o gancho para André, censuradas também, né? Quantos de nós aí, independente de questão política, mas às vezes somos ilhados. Ilhados de que forma? Ah, Miguel postou alguma coisa contra o governo, seja PT, ou seja Bolsonaro, seja lá o que, e as pessoas não recebem o compartilhamento. Isso está acontecendo muito. Você chega num canal do YouTube só porque você falou uma palavra que fugiu do regimento do YouTube, o seu vídeo é derrubado, não é monetizado, entendeu? Essa é a tal censura da internet que vem através da fake news e que a gente vai entrar, que é por causa dessa questão dessa PL, que ela quer derrubar a questão da fake news, né, porque vai responsabilizar a questão da fake news, mas em compensação, a gente vai ficar cerceado desse tipo de espaço que a gente tem hoje. Eu acho que a gente tem que batalhar para que esse tipo de trabalho como o nosso aqui e outros canais de parceiros aí que fazem algo semelhante, seja que o cara tenha uma ideologia pró-PT ou pró-Bolsonaro, todo mundo tem liberdade de expressão, tem direito de fazer o que quiser. Eu sou a favor da liberdade de expressão, sou contra a fake news, mas o que a gente vai ver é que, do jeito que eles estão fazendo, se acabarem com a fake news, vão acabar com a liberdade de expressão. E aí, André? Exatamente, Miguel. Essa censura, ela já vem se encaminhando, acredito, desde um tempo já, porque eu tive alguns problemas com o Facebook, um exemplo. Eu fiz algumas postagens, né, naquele período Moro, Lava Jato, e algumas postagens contra Bolsonaro, no período da campanha, e eu percebi que estavam chegando algumas mensagens do Facebook informando que aquelas mensagens não poderiam ser publicadas por algum motivo, porque feria a política de publicidade, de privacidade e outras coisas. Quando, na verdade, eu vi aquela mesma postagem em muitos sites, né, de notícias. Então, eu tive duas contas banidas por esse motivo. Eu insisti e minhas contas foram banidas 2 vezes. E por este motivo. Então, a censura ela já vem desde um tempo, eu acredito. Eles querem apenas, de alguma forma, nos manipular para que a gente fique sem defesa, na verdade, né? Eles querem um motivo apenas para tirar essa nossa liberdade de expressão. Quando a gente tira, Miguel, por aqueles certos grupos que você mesmo já foi testemunha, né? E você dá uma sua opinião e a pessoa, por ter uma opinião diferente, ela acredita que você acaba sendo inimigo dela. Aí acaba censurando você para ela já não presta mais, porque não pensa igual. Quando, na verdade, a sua opinião não tem nada a ver com o que ela está pensando. Eu vou dar um exemplo de postagens que foram feitas neutras, nem A nem B, apenas de uma forma que fosse proveitosa, né? Que você olhasse de uma forma que pudesse tirar proveito, analisar bem a situação, e dali você ter um embasamento. Mas quando foge do princípio do pensamento daquela pessoa, quando não vai de acordo com o que ela está pensando, a partir daí você já é contra ela, é uma inimiga e não chega nem perto de mim. Como você sabe que já teve vários bate-bocas que nem tiveram, na minha opinião, foram desnecessários, na verdade, porque não houve motivo, né? Apenas em expressar uma opinião diferente, uma opinião contrária, você é censurado em muitos grupos de WhatsApp, muitos grupos políticos, né? Ou só para você pensar diferente. Quando, na verdade, eu escuto todo mundo, eu sempre estou aberto a ouvir bastante as pessoas, né? Gosto de aprender com
com o exemplo das pessoas, porque é melhor você aprender com o sofrimento dos outros do que você sofrer para poder aprender. É melhor você aprender com o erro dos outros, né? Se não é bom, não vá. Então, a censura, ela já vem se desenhando há um tempo já. Eu vou dar um exemplo bem antigo, da mídia antiga, né? No tempo de Doutor Enéas. Não vendo hoje, atualmente, até hoje, Miguel, eu não consigo ver uma pessoa mais preparada do que foi ele, entendeu? O Enéas. Mas naquele tempo, por não ter essa mídia toda, por não ter internet, informação, né? Por não ser a era da informação como é hoje, então o Enéas foi taxado como louco, quando na verdade o camarada era super preparado, era físico, astrofísico, tinha uma bagagem médico, militar, né? Que ele foi militar também, mas as pessoas tiveram ele como louco por não concordar. Na verdade, as pessoas não tinham nem essa opção de concordar, porque o que ele tinha era apenas 15 segundos na televisão. Como é que você vai expor toda as suas ideias para o melhor do Brasil em 15 segundos? Isso aí é ilógico, né? Fora do contexto, não tem como, nem é uma forma impossível de você fazer isso. Quando ele teve um pouco mais de tempo, tendo um minuto e meio, ele conseguiu ficar em uma colocação mais confortável nas eleições, né? Então, eu acredito que hoje, se o Enéas fosse vivo, ele teria muita censura nesse sentido, porque ele falava muitas verdades que dói ao sistema. Na verdade, o sistema não quer nada daquilo que ele falou, né? Hoje a gente vê que tudo é entregue aí a preço de banana. Um barril de petróleo sai muito mais barato do que uma Coca-Cola. Isso não existe. Isso tem que acabar, entendeu? Mas quem entra no governo diz que vai acabar e nunca acaba. Então, a censura, ela, de certa forma, prejudica bastante até a evolução de um determinado país, como o nosso caso aqui no Brasil, né? Não tem educação de qualidade. Se tivesse, todo mundo teria mente diferente, teria mente aberta e veria que quem está lá é para nos representar e não para ser idolatrado, como acontece. As pessoas idolatram. Você deu vários exemplos interessantes sobre aquela forma do bezerro de ouro, né? Tá um aqui, aí não é mais esse. Agora esse bezerro aqui de ouro sai de um para outro, como a gente já vem acompanhando a nossa política local aí. Começando pelo fim aí, pela sua colocação, quando eu falei isso, acho que o Anderson e o Cavalcante não tiveram acesso a esse meu pensamento, mas a gente é muito ligado a bezerros de ouro. A gente teve o PT que para muitos não deu certo, aí a gente se apoiou no Bolsonaro, aí o Bolsonaro não presta, aí vamos tirar, né? Aí já começou, quando o Mandetta saiu do Ministério da Saúde, eu vi muita hashtag subir, Mandetta 2022. Aí depois foi o Moro, né? Moro 2022. Eu estou vendo daqui a hora o Paulo Guedes também, de repente, sair do governo, né? E algum outro grupo também bota lá, Paulo Guedes 2022. Né? Então, assim, nesse termo político, estou abrindo um parênteses aqui que está fora do tema, mas se vocês quiserem opinar também, fica à vontade. A gente tem que parar de procurar heróis, né? A gente tem que cobrar primeiro de quem está no poder. Não adianta a gente, tipo assim, vou chutar o balde aqui, né? Porque a gente ainda tem 2 anos de governo Bolsonaro, ou mesmo que seja, sei lá, que ele venha a ter um impeachment, mas a gente só vai pensar em 2022 quando chegar lá. Não adianta pensar daqui a 2 anos, agora, porque assim, a gente não sabe nem se vai estar vivo, né? Então já começa por aí. Então a gente tem que pensar no cada dia, né? Eu como eleitor dele, eu me acho preparado para cobrar. Eu acho até que eu como eleitor tenho mais direito de cobrar do que quem não votou, porque é o seguinte, a questão dos petistas, principalmente, que eu reclamo muito em rede social, né, que a maioria tem aquele rodapézinho embaixo, não sei se os amigos já repararam, né, essa culpa eu não carrego, né, essas coisas assim, que eu acho que não agrega, porque a gente está todo mundo no mesmo barco. Então, independente de quem votar, quem não votou, eu acho que a gente tem que cobrar da mesma forma, independente de quem está no poder, cobrar de forma racional, cobrar soluções, não é falar que fulano é ladrão, que fulano é isso, que é aquilo, porque eu acho que isso nunca resolveu, nem vai resolver o problema do Brasil. O que vai resolver é você fazer a crítica construtiva, né, e mostrar o caminho. Eu vou dar um exemplo.
semana passada eu critiquei a questão do Brasil importar máscaras da China, que eu acho que um país com o potencial do Brasil não precisa importar máscara da China. Eu acho que a gente tem várias costureiras Brasil afora, onde cada governo estadual e municipal poderia fazer cooperativas, mesmo essas senhoras isoladas em suas casas receber máquinas e poder cada uma no seu canto reproduzir 30, 40, 50 máscaras por dia, o quanto elas conseguirem fazer dentro de uma hora de trabalho, né? E com isso ajudar na renda dessas senhoras, entendeu? E a gente favorecer o produto nacional e não ficar totalmente dependente de China, entendeu? A gente pode depender de China em outros quesitos, mas nos quesitos mínimos tem como a gente resolver o problema aqui no Brasil. Então, assim, falta vontade política e, ao mesmo tempo, eu vejo as pessoas se degladiando em rede social. Bolsonaro é isso, Lula é aquilo, e isso é aquilo. Enquanto isso, a gente não discute a questão do câncer, né? Dá de pirona para passar a dor, mas ninguém combate o câncer. Enquanto isso aí, o tempo vai passando, né? E todo mundo sabe como é que funciona a política. A política é assim, né? Tá aqui a torre, em cima, eles estão aqui em cima, e é a tática do dividir para conquistar. Então, eu estou aqui na esquerda e na direita brigando, e eles ali em cima tranquilinho, né? E a gente aqui brigando. Enquanto isso, o país não anda. Né? Enquanto não parar com esse tipo de atitude, a gente não vai para frente como nação. Independente de Bolsonaro estar no poder, se Lula voltar um dia, se for Ciro Gomes, se for o Cabo Daciolo, Tiririca, Romário, Bebeto, ressuscitaram Eurico Miranda, João Paulo II, não interessa quem estiver lá, se a gente não se ajeitar como nação, não tiver um tipo de pensamento, não vamos evoluir, entendeu? Esse é o meu pensamento. E em relação à censura, é o seguinte, a censura, como eu vejo ela, se a gente for pela parte da fake news, tudo bem, Miguel, você tem que... Miguel, antes de entrar na parte da censura, dá só uma luzinha para os patrocinadores. Antes de entrar na censura. Ele não deixou o texto aqui para mim, né, mas vamos lá. Como todos sabem, a gente tem a parceria, né, com o blog Guamaré em Dia, que está, nesse momento, retransmitindo nossa live. JM Variedades, Clique Certo, Damiana Lanches e Margataria e o GSEG Serviços aqui em Guamaré de Construção e o blog Guamaré em Dia. Era bom depois, Gerson, botar os telefones de contato aí da galera lá no chat, né, no chat do Facebook, lá da Gamboa, os telefones aí para que todos tivessem acesso aos patrocinadores que são importantes para a gente, né? Então, continuando aí essa parte da censura, lembrando que nós estamos ao vivo aqui na Web Rádio Gamboa, você que está ligado aí através do aplicativo, né, da rádio ou pelo site, nosso amigo Gerson nos deu aqui até às 23 horas com a programação pela rádio, mas a gente vai continuar no Facebook, tá certo? A rádio ela vai continuar a programação dela normal, a partir das 23 horas, com a programação do Gerson Almeida continuando aí, mas aqui no Facebook a nossa live continua. Então você que de repente está acompanhando aí só o áudio pela web rádio, eu convido você a acompanhar pela página oficial da Gamboa aí no Facebook e passar a partir do vídeo, tá legal? JM Variedade, já falei isso aí, tá tudo beleza. Eu vou passar a bola aí para o Cavalcante. Cavalcante, é o seguinte, essa questão da censura. Como é que você vê essa questão da censura? Porque, assim, a censura, quando a gente fala de questão de fake news, eu acho que ela é o menor dos nossos problemas. Porque se essa questão passar e a gente tiver esse tipo de problema, a gente vai voltar a ser, na minha opinião, aquela galera, pronto, essa reunião que a gente está tendo aqui, né, de falar para algumas pessoas na internet, a gente só vai poder ter nas calçadas novamente, né? A gente não vai ter mais alcance porque a internet não vai mais permitir. Como é que você vê essa questão? Você se vê preocupado? Você acha que a gente pode chegar num estágio aí de involução, onde a internet ela possa ser cerceada? Porque assim, na internet a gente tem aquela questão, né? Ela deu voz a muito sábio, mas deu voz a muito idiota, né? Ou seja, os idiotas, eles não são úteis, mas os sábios vão perder o espaço também. E aí, como é que fica?
Boa noite. A questão da censura, vamos lá por parte. A censura é algo extremamente natural e necessário na sociedade humana. Censura não tem nada demais. O problema é como se dá essa censura. O excesso de liberdade é a ausência de censura. E vai trazer prejuízo para a ética, para a moral, para os princípios da família, da sociedade, a religião. Então, o que a gente tem que perceber não é estar preocupado com a censura, mas estar preocupado com comportamentos bestiais de determinados seres humanos que acham que são um Deus. A primeira questão é essa: a censura é necessária. A censura nada mais é do que uma forma de regular, entendeu? Vamos dizer assim, comportamentos e valores na sociedade. É assim que eu entendo. Agora, a palavra censura está sendo utilizada hoje de uma maneira assim equivocada. A pergunta seria assim: o que é que você acha da postura desses cidadãos que, no meu entendimento, são pessoas do mal, são pessoas infantis, tolas, que acham que são eternas? Tem um mosquito da dengue, pega eles e eles morrem em menos de 24 horas com a dengue. Não são nada, são uma folhinha seca. O que eu tenho que passar para a população é o seguinte, pessoal. Você vai ser liberto conforme o seu nível de consciência. Você viverá uma sociedade boa conforme você desenvolve no seu meio o que você chama de justiça, de lealdade, de benevolência, de liberdade. Porque você não pode, em momento algum, é só você usar a lógica. Chega uma pessoa para mim e diz assim: olha, se você não aceitar a minha religião, você vai para o inferno. Eu digo, beleza, deixa eu ir. Eu gosto de lá. Não tem problema. Agora, em última instância, eu tenho que amar você da maneira que eu amo a mim mesmo. Você não concorda? Ela vai ter que concordar, porque é lógico. Entendeu? Já me disseram isso para mim. Já chegaram para mim e falaram: ó, você vai para o inferno porque você sabe que tem que fazer assim, assim, assim. Digo, bom, você está dizendo que eu sei. Estou sabendo disso agora. Entendeu? Agora, eu dou valor ao inferno, não tenho nada contra o Satanás. Você vive a sua vida, eu vivo a minha. Agora, a gente tem que se amar e se ajudar. Tem que se respeitar e fazer o bem. Porque existem verdades absolutas e existem verdades relativas. Um exemplo de verdade relativa é quem está no poder hoje. Quem está no poder hoje, eu recentemente falei num grupo de WhatsApp, né? Porque botaram lá uma postagem dizendo que o Bolsonaro é um homem puro. Eu digo, vamos parar com isso. Se ele for puro, eu sou Jesus. Entendeu? É um homem santo, é um homem isso, é um homem daquilo. E pronto, agora deu mesmo. Você não tem cérebro, não. Seu cérebro está atrofiado. Você respeitar uma pessoa, você considerar uma pessoa, tudo bem. Agora você começar a rasgação de seda, aí eu discordo plenamente. Agora é o meu ponto de vista. Estou só jogando para vocês. Eu votei em Bolsonaro. 2022. Só tem uma forma de eu não estar com ele em 2022. Se aparecer coisa melhor do que ele. Porque se tiver o PT, eu continuo com ele. Entendeu? Agora, até o ano que for 2020, né? 22, eu vou estar com ele. Se mudar a postura dele, se eu perceber que eu sou um ser pensante, eu mudo também. Porque se o ser humano não estiver aberto à mudança, ele será triturado pela natureza. Aí vem respondendo a sua pergunta, quando você diz assim, você acha que a gente vai regredir, retroceder? Não tem como retroceder. Fisicamente é impossível. O universo está em expansão e a sociedade ela vai se expandir, querendo ou não. O povo tem força. O povo tem força. Quando esse povo estiver na peia, arrochado, eles acordam. As sociedades, a gente tem visto que sempre foi assim. A população tem ficado omissa, a população tem sofrido,
mas cedo ou tarde ela vai acordar, entendeu? Cedo ou tarde ela desperta. E aí ela vai construir uma sociedade pautada na ética, na moral, no equilíbrio, etc. e tal. Tem até um famoso livro, né, o livro Verde de Gaddafi, que diz um negócio interessante. Diz assim, não existe democracia. Logo no início do livro, Gaddafi. Por que não existe democracia? Ele vai dizer, porque sempre vai ter um grupo dominando o outro grupo. Não vai ter 100% de... Não, vai ser assim, não tem, porque cada cabeça é um mundo. Agora você tem que ter a tua religião, você tem o direito de torcer pelo time, mas eu não tenho o direito de matar você porque você não é da minha religião. Eu não tenho o direito de perseguir você porque você não é do meu time. É ilógico. Quando o ser humano começar a usar esse raciocínio básico, porque assim, nós vivemos numa sociedade que ela é embrutecida, ela vive pela emoção. O povo tem a direção, que é a direção do prazer imediato, da paixão explodindo, não porque é meu partido, é porque é meu time, mas pare um pouco e reflita na sua atitude, na sua ação. O que você não quer para você é justo querer para o outro? Não é. Entenderam? Então, respondendo essa questão aí, o que é que vai ser da sociedade? Da sociedade, ou ela aprende através do autoconhecimento, do conhecimento, beleza? Ou ela vai aprender através do sofrimento, como o André falou lá atrás. Através do sofrimento, de perder grandes oportunidades, de se estar numa situação crítica, ela vai acordar. Inclusive, nós temos a mitologia, na mitologia nós temos a história da Fênix, que ressurge das cinzas, mostrando que o universo ele não tem como se retrair, ele sempre vai se expandir e ele sempre vai crescer. Agora, cabe a nós aqui desse grupo, aí é uma sugestão minha, se deter mais nos nossos valores, no nosso grupo. Por exemplo, nós conseguimos falar, entendeu? Conseguimos falar sobre vários assuntos, várias ideias, etc., e numa boa. E estou com cada um de vocês numa boa. Mas a humanidade, do modo geral, a sociedade, do modo geral, ela é extremamente leiga, ignorante e não quer sair da sua ignorância. Ela não quer sair da sua ignorância. Olha só o caso da Fátima, né? A governadora do nosso estado, que não me gosta de pai e mãe. Isso é o meu ponto de vista. Estou falando ela como governadora. Como mulher, eu não sei, que eu não conheço. Como filha, não sei. Estou falando como governadora do estado do Rio Grande do Norte. No meu entendimento. Se achou ruim, não posso fazer nada. Se quer cortar, corta. Se quer me perseguir, persiga. Faca na caveira. Sou 17 e acabou-se. Entendeu? Então, veja só. Como é que a pessoa vai fechar os comércios no Alecrim se tem pai de família que depende daquilo? Você já parou para pensar? Você parou para pensar a falta de sensibilidade, tanto dela, como daqueles cidadãos que vão fazer a ordem dela ser cumprida? Eu só posso fechar um comércio se eu ter condições ao cidadão de ter o alimento. É melhor morrer de barriga cheia do que morrer de fome dentro de casa. Não tem quem vai morrer de fome dentro de casa. Eu vou sair atrás de comida. Eu vou sair atrás de ter o mínimo para a minha mulher, para o meu filho, para quem quer que seja. Então você percebe aí que a injustiça social na nossa sociedade ela está ao extremo de uma governadora pegar os seus subordinados, entendeu? E sair fechando as lojas como se ela fosse a proprietária. Ela é apenas uma funcionária pública. A cidadã ela é uma funcionária pública e, diga-se de passagem, uma péssima funcionária pública. Ela é tão incompetente que ela nunca ganhou para prefeito da capital do estado da qual ela é governadora. Ela é tão incompetente que ela só ganhou para a governadora do estado porque não tinha opção. Não tinha opção. O cara fez o que fez, ele não voltava mais, que era o Robson. Os outros que colocaram não tinha como concorrer com ela.
Porque falta de opção colocar aquela mulher ali. Agora, para quê? Para destruir ainda mais do que já estava destruído. Aí eu pergunto a você, qual é o mal falar isso? Eu estou falando isso, estou mostrando, os fatos por si falam. Os fatos por si estão falando. O que é uma quarentena, meu Deus do céu? Quarentena só funciona se os governantes, no caso dela, der condições das pessoas ficarem em casa. Entendeu? Porque quem tem seu salário fixo, beleza, tá caindo na conta. E quem não tem? Quem tem que comer todo dia? Quem tem que comprar todo dia? E quem tem que vender? Como é que fica? E nós estamos vivendo no nosso país uma ditadura silenciosa, perversa e extrema. Agora, cabe ao povo acordar. É isso aí. Cavalcante, obrigado aí pela sua colocação. A gente vai permanecer aqui na live, tá certo? Vocês que estão aqui na internet com a gente, no Facebook, nós vamos permanecer. A gente vai se despedir da Rádio Web Gamboa e automaticamente também do blog Guamaré em Dia, porque a gente vai encerrar agora a programação via web rádio. A rádio vai continuar tocando lá os sucessos da programação dela, mas nós vamos permanecer aqui na live. A gente não tem hora para acabar, vamos decorrer sobre os temas. Mas eu queria agradecer aí ao nosso amigo Gerson Almeida, que mais uma vez fez um trabalho de excelência, ancorando essa live, nos ajudando aí a botar a programação no ar, beleza? Agradecer aí todo mundo que participou, escutou através do nosso programa de rádio lá, no aplicativo do Radiosnet, entre outros, né? Nosso amigo Gerson Almeida aparecendo aí. Muito obrigado, Gerson. Muito obrigado, amigos aí da Web Rádio Gamboa. E não saia da nossa companhia, você que está no celular, você que está acompanhando aí no Guamaré em Dia, vá agora lá para o Facebook, lá para a página oficial da Web Rádio Gamboa, beleza? A gente vai continuar na live aqui. Despedir aí do amigo Gerson. Fala, Gerson Almeida. Beleza? Tranquilinho. É isso aí. Vamos dar continuidade aqui ao nosso tema. A respeito aí dessa questão, a gente está até fugindo um pouquinho, mas como a gente já tinha meio que passado a régua dessas os outros assuntos, a gente vai considerar isso aí dos outros assuntos como nossas considerações finais, e claro, todo mundo vai ter uma rodada ainda para poder se expressar. Mas é o seguinte, minha opinião, escutei a sua, respeito a sua, vou colocar meu ponto de vista aqui, você pode concordar ou não, normal, democrático. Meu ponto de vista é o seguinte, é intolerante deixar o comércio fechado. Tudo bem, a gente sabe da parte empresarial, tem muita gente quebrando, tem gente que eu conheço quebrando, só que nem todo o comércio ele vai resistir mesmo reabrindo, né? Eu estava num grupo de Facebook lá que tem muitos empresários, porque eu gosto de pegar a visão de todo mundo, né? E eles, entre eles mesmos, eles discutindo, né? E uns chamando os outros, assim, entre aspas, vamos dizer assim, de fraco, porque a gente está no momento, e eu concordo com essa classe que falou isso, não de xingar, né, mas no sentido da reação. A gente está no momento de reação, de adaptação, né? Então, assim, tem muitos empresários aí que estão sobrevivendo, mudando o seu tipo de negócio, usando as ferramentas da internet, usando loja virtual, usando delivery, usando várias coisas, né? Porque hoje, nesse momento, eu vejo como impossível ter funcionamento normal. Eu explico por quê. Eu como cidadão, se eu ver um cinema aberto ou uma pizzaria, vai estar lá o funcionário, vai estar lá o bilheteiro, vai estar lá o garçom, vai estar o barman, vai estar o gerente da pizzaria, vai estar o cozinheiro, mas ele vai vender para quem? Né? Porque, assim, a maioria das pessoas hoje, apesar de uma boa parcela das pessoas também não estarem nem aí para essa questão do isolamento, mas vai vender para quem? Porque, assim, tem muita gente que não vai, né? Então, se eu abrir, igual um colega meu também que vende churrasquinho lá em Ponta Negra, eu falei, meu amigo, tudo bem, você não vai ser impedido de vender, você vai para vender seu churrasquinho, gasta aí seus 300, 400 reais botando seu churrasquinho para vender. Quem é que vai comprar?
porque a praia não está cheia, entendeu? Então, assim, a gente tem que analisar as coisas de todos os lados. Eu acho radical você fechar o comércio, tipo assim, impor, né? Você talvez tivesse que fazer uma medida, que já foram feitas várias, mas a verdade é que a população não respeita. Eu vou dar um exemplo de novo aqui de Guamaré. Aqui em Guamaré, a gente tem que andar com máscara, e no comércio ninguém entra sem máscara, e mesmo assim não fazem aglomerações, né? Tipo, se for na farmácia, uma, duas pessoas no máximo sendo atendidas, e o resto da fila fora. Eu fui na farmácia na semana passada, um cara entrou sem máscara na farmácia, entendeu? Então esse tipo de coisa é que acaba fazendo com que as autoridades, independente de ser PT ou não, venham tomar tipo de atitudes radicais, digamos assim, que as minorias pagam pela ignorância de terceiros, né? Porque ao momento que há uma regra estabelecida, inclusive sob punição, né? Tem pena para isso, né? E as pessoas não respeitam, aí qual é a atitude? A própria população, né, que, digamos assim, ela está concentrada hoje fazendo isolamento, né, a própria população pede, não, tem que ser feito isso, né, porque senão não vai resolver o problema, a gente vai ficar só botando novos decretos, né, e não vai resolver o problema. Por quê? Por causa dessa irresponsabilidade de alguns. Não tem como achatar a curva se as pessoas não fazem isolamento social. E outra coisa, ainda em cima disso, né, eu vou aqui puxar para o lado do esporte, né, fazer uma força danada para o esporte voltar. Inclusive uma notícia que o Maracanã poderia ser reaberto com 50% do seu público. Isso aí vamos colocar uma média baixa de 30 mil pessoas. Você imagina 30 mil pessoas num jogo de futebol, né? Quantas pessoas vão voltar contaminadas para casa e vão contaminar outras tantas, né? Resolve o problema? Não resolve. Vai resolver o problema do time, que vai ter bilheteria, vai resolver o problema da TV, que vai ter audiência através do Ibope, vai resolver o problema da TV também, que vai entrar dinheiro de patrocínio, vai resolver o problema do time, que vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, mas não vai resolver o problema de todo mundo, né? Até porque, como eu estava falando na live esportiva, um time como o Flamengo, como um Corinthians, um Palmeiras, um Grêmio, eles têm condição de fazer testes, têm condição de deixar os jogadores em condições, mas os times de Série C, Série D, né, os times pequenos da maioria dos estados que não têm estrutura, né? Então, assim, a gente tem que pensar como um todo. A gente tem que pensar não só naquele mega empresário que tem uma estrutura, de repente, para manter, né, a loja dele ou a fábrica dele higienizada, aquela coisa toda, mas também no pequeno. Então, assim, se não pode para um, não pode para todos. Eu acho que tem muita irresponsabilidade, principalmente da parte da população, que está atrapalhando. E, para terminar, para devolver a fala aí para o Anderson, para ele poder também falar sobre isso, uma outra questão muito importante. Tá bem ainda? Tá escutando? Tá ouvindo, Anderson? Beleza, né? Para dar para o Anderson aí a oportunidade da fala, para ele decorrer sobre esse assunto, já entrando nas nossas considerações finais, eu vou passar para você, Anderson, aí você já faz seu relato aí sobre esse assunto e já se despede da gente, né, para numa próxima oportunidade a gente poder falar. O que você acha a respeito dessa situação, né, de divisão de responsabilidade? O que é culpa só dos governantes, né, de proibirem a questão do comércio, até onde a própria população atrapalha, né? Porque quando você não tem regras, né? Se você fala assim, vamos abrir, né? Aí a aglomeração toma conta. Como foi, né? Aquele exemplo ali do mês passado, que vocês devem ter acompanhado, a incompetência da Caixa junto com o governo, né? Que faz campanha e aquela aglomeração de gente lá para pegar o valor dos R$600, né? Que aquilo ali foi um absurdo. Então, assim, pensando nesse tipo de situação, que eu estou vendo os dois lados da moeda, até quando a gente pode, até quanto, na verdade, a gente pode flexibilizar a questão do comércio, porque, tipo assim, vamos supor o nosso amigo Anderson, vamos supor que Anderson seja um comerciante que precise trabalhar. Aí Anderson está com um faturamento baixo, ele está com um problema em casa, aí Anderson vai para a rua para trabalhar. Aí o que acontece? Anderson vai para a rua e volta doente para casa. Aí, além dele não estar em condições de trabalhar porque está de lockdown ou alguma coisa, agora ele está doente, né? São duas situações. Então, assim, Anderson, o que você vê de responsabilidade do governo, o que você vê de responsabilidade das pessoas, até quanto é salutar
você ir para o pau mesmo, querer ir para a rua, tentar buscar o seu sustento. Como é que você vê essa situação toda, amigo? Anderson? Tá mutado aí. Não tô ouvindo. Parece que deu problema lá no áudio do Anderson. Vamos fazer o seguinte, para não perder a linha aqui. Cavalcante, vamos inverter. Você faz aí a sua colocação em cima do que eu falei e já aproveita aí para se despedir da galera e já deixo desde já o agradecimento pela sua participação e já deixando aí as portas abertas para uma próxima oportunidade. Fica à vontade aí, Cavalcante. Boa noite a todos. Nas considerações finais, eu gostaria um pouquinho de paciência para fazer um raciocínio. Primeira coisa, a gente só tem que falar do que a gente entende. Quando a gente não entende de uma coisa, a gente procura se inteirar para depois falar. O tema hoje é muito falando sobre vírus, tal, aquela coisa toda. Mas só para você ter uma ideia, o que eu vou falar para vocês aqui não é achismo, não. É lógica e ciência. O ser humano, ele respira oxigênio. Ele precisa de oxigênio puro. E quando ele queima o oxigênio dentro do corpo dele, ele vai jogar o gás carbônico para fora. E o negócio está tão bestial na capital do Rio Grande do Norte que tem neguinho correndo de máscara de 2 horas da tarde, de chapéu, para se proteger do coronavírus. Olha o nível de ignorância da população. Entendeu? Então, veja só, a máscara é para ser usada em lugares aglomerados. Contato muito próximo. É assim que tem que ser usado. Se eu tenho uma distância de 1 metro a 2 metros do indivíduo lá, e estou num lugar aberto, eu tenho a obrigação de estar sem máscara. Por quê? Eu vou explicar. Porque na hora que você usa uma máscara, como estão usando assim excessivamente, você está estressando o seu aparelho respiratório, primeira questão. Verdade. Certo? E você está jogando o gás carbônico de volta para dentro, porque ele não libera totalmente. Você está pegando um pouco de gás carbônico. Isso é ciência básica. Primeira questão. É muito bom falar do que se sabe. Isso é ciência. Outra questão. A raça humana é uma das raças mais desgraçadas que a gente tem conhecimento. Ela escraviza, ela mata, ela estrupa e caça por prazer. E ainda diz que é a semelhança de Deus. Eu não sei de onde é que tiraram isso. Beleza, mas é o meu pensamento. Não se chateie com isso, é meu pensamento. Então raciocina comigo. O vírus, ele pode até chegar em você, no seu corpo. Mas ele tem uma via de chegar. E quando ele chega lá, ele só vai fazer o estrago que é para ser feito se suas defesas estiverem baixas. Daí a importância de você ter uma boa alimentação e uma boa suplementação. A maioria, isso quem diz a ciência, da população brasileira está numa pandemia de vitamina D3 porque simplesmente não toma banho de sol como deveria tomar. E usa excessivamente o sabonete. D3, que é fundamental para a saúde do corpo humano em termos de defesa do organismo. Fora outros minerais como zinco, entre outros, vitamina C. Então, eu queria que as pessoas aprendessem a ler essas questões, entendeu? Porque com máscara eu gastei 0. Com álcool gel eu nem me preocupo, porque eu não compro nada. Agora, com minhas defesas eu me interesso. Porque interessa você cuidar de dentro para fora. Aí o que é que tem a ver isso que eu estou falando com isso que o amigo falou aí para fazer as considerações finais? Você tem que entender que futebol, com todo respeito, é falta de opção. O cara não tem o que fazer, vai correr atrás de uma bola, aí tem uma turma que grita a favor, outro grita contra. Futebol tem que ficar em casa mesmo. Agora, quem corta cabelo, quem tem um comércio, são outros comércios. Eu não estou falando, cinema, futebol, tem que fechar mesmo. Entendeu? Isso aí não deve entrar, entendeu? Festas, paredão, cachaçada, tem que parar mesmo, logicamente. Nós estamos falando em comércio. Que as pessoas precisam vender, comprar, etc e tal. Isso é que você tem que pensar e refletir. Os governantes,
no poder deveria primeiro procurar saber com quem entende do assunto e governar para o povo, mas não acontece isso. Eles são prepotentes e arrogantes. É o que acontece. E para concluir minha fala, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, uma frase muito interessante que eu uso sempre nas minhas falas. Quando eu for incapaz de fazer o mal, quando nenhuma palavra áspera ou arrogante abalar por um minuto sequer o meu mundo mental, só então e jamais antes a minha não violência conquistará os corações. Eu tenho que pautar minhas atitudes em bondade, amor, tolerância, deixar o meu próximo em paz e me deter na minha própria pessoa. Hoje mesmo eu fui numa farmácia de manipulação, só de um lado tinha assim, 90, tinha uns 90 lá na fila. Daqueles 90 estava tudo com máscara. Ao meu redor, tudo com máscara. Eu era o único que não estava. Então eu estou errado. Eu estou numa via pública. Eu estava lá de fora, não estou num lugar fechado. Eu tenho que respirar, eu tenho que ter ar puro. Entendeu? Eu estou com minhas defesas boas e acabou-se. Entendeu? Então é essa questão que as pessoas têm que entender. Eles têm o direito de usar a máscara dele, eu tenho o direito de não usar a minha. A pessoa tem direito de cortar o cabelo, vai lá cortar quem quer. Mas, por amor de Deus, eu quero cortar meu cabelo, vou cortar numa boa, sem problema nenhum. Então, fiquem todos na paz do mestre. Esperamos logo se encontrar de novo, conversar mais, e é isso aí. Fica um abraço para todos. Beleza, Cavalcante. Obrigado por sua participação. André, suas considerações finais aí, meu amigo. Vamos lá. De pronto, primeiramente eu quero agradecer a presença de Cavalcante e Anderson, né, que atenderam aí esse pedido para estar nos ajudando aí, né, nos comentários da live aí, e trazer um pouco do que eles têm como informação, né? Porque é bom ouvir para poder formar algum tipo de opinião. Agradecer a todos que estiveram conosco aí, que interagiram, né? Espero futuramente também já fazer mais lives juntos, né? Nós juntos. Temos aí o Tiepro, que não teve como comparecer hoje, mas futuramente a gente já vai estar também engajando outras lives com ele aí, né? Em relação a tudo que foi falado aí, em tudo que foi falado, diverge muito as opiniões, né? Porque tem que levar em consideração que não adianta apenas o problema, né? Tem que trazer o problema para a solução. O que acontece é que as pessoas focam muito no problema, e a solução é muito bem. Também não procuram porque é difícil pensar, né? Quero pensar. A maior dificuldade do ser humano é essa, é o pensar. Ser preguiça. Então, os temas que levantamos eu entendo que é bastante interessante, né? Eu acredito que muitas pessoas puderam aprender um pouco hoje também, assim também como eu aprendo todos os dias. Provérbio antigo, que é um mestre, né? Uma pequena historinha, um mestre onde ele estava tomando chá, ia tomar chá com o seu discípulo, e estava falando sobre foco, né? Sobre concentração. Então, o mestre, de certa forma, ele estava enchendo a xícara do seu discípulo com chá, e por algum motivo ele deixou aquela xícara encher até derramar. Né? Foi derramando e ele perguntou ao seu mestre que estava derramando. Porque o que o discípulo falava era que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei fazer isso, eu sou bom nisso, e nunca o que ele não sabia, o que poderia agregar para ele de novo. Então, o mestre, ele perguntou ao mestre se o mestre tinha algum tipo de distúrbio, né? De concentração que ele não estava vendo que estava derramando. E ele disse que o mestre olhou para ele e falou que assim também as pessoas que se acham demais, né?
quando você se acha muita coisa, você não tem o que mais agregar. Então, ele encheu a xícara e derramou ao ponto dele entender que quando você não tem mais espaço dentro de si, você não tem novo. Você não tem como aprender o novo, né? Então, eu deixo essa live. Seguramente, vamos gravar mais. Acredito que vai ter amanhã, né, Miguel? Mais uma live. Amanhã é de esporte. Amanhã é de esporte. No sábado vai ter a programação aí para ver como é que pode agir da melhor forma, né? E é isso aí. Beleza, André. Deu uma falhadinha aí no áudio, mas acredito que o pessoal em casa conseguiu compreender bem. O que importa é a intenção. Obrigado também, André, aí pela participação. Amigo Anderson, satisfação aí em conhecê-lo também, assim como Cavalcante. Primeiro contato aí já direto na live. Queria que o amigo aí fizesse as considerações finais, né? E do mesmo jeito que eu falei para Cavalcante, as portas estão abertas aí para o amigo, quando quiser retornar aí aos nossos trabalhos como convidado para participar de futuras lives. Beleza? Fica aí a palavra contigo. Acho que deu uma travada, né, André? Acho que deu uma travadinha. Vou me despedir aqui. Se ele voltar, eu passo a palavra para ele nesse final aí. Que ele abriu de novo aí. O Anderson foi clonado. Apareceu o irmão gêmeo aí do nosso amigo Anderson. Ele continua travado. Deve ter dado alguma quedinha lá na internet dele que está impossibilitando ele de ficar online. Mas, assim, gostaria de agradecer tanto ao Anderson quanto a Cavalcante e nosso amigo André. Claro que as opiniões divergem, mas o debate é isso mesmo. Eu acho que o importante para todos nós aqui é justamente essa troca de informação, né? A gente não está aqui para vencer narrativa, não está aqui para ser melhor do que ninguém, né? Não somos os donos da verdade. Aqui eu acho que cada um tem a humildade de um aprender com o outro, né? O André vai me agregar um pouquinho de conhecimento, eu vou agregar um pouquinho para Cavalcante, e assim a gente vai vivendo, né? E, assim, da minha parte, agradecer também, já agradeci aí a Gerson, a Web Rádio, a Guamaré em Dia, agradecer a vocês aí que permaneceram conectados aqui na Rádio Web Gamboa no Facebook, né? Agradecer as perguntas aí da galera, a interação no chat, do Guilherme Santos, né? Também do nosso amigo Wagneriano Félix, Sheila Claudino aqui também, nosso amigo Jackson Ferreira também esteve presente aí, nos dando os parabéns pela live. Obrigado, Jackson. É muito importante esse feedback positivo. Enfim, e aí, amigo Anderson, agora está em condições aí? Se despeça da galera, suas condições finais. Tá mudo ainda, meu parceiro. Não estou conseguindo lhe ouvir. Vai, fala aí. Tá mutado o teu microfone, tá mutado. Tira do mute aí. Agora, vem aí. Nada. Nosso amigo Anderson aí com dificuldade aí no final. Agora acho que vai. Fala aí, Anderson. Tá com dificuldade. Vamos fazer o seguinte. A gente vai encerrar por aqui para não bater horário. Nosso amigo Anderson está com uma dificuldadezinha. Não está conseguindo falar. Pode falar aí, Anderson. Se sair aqui, a gente escuta e te dá a palavra. Pode ficar testando aí. Só enquanto eu me despeço. A gente agradece aí a todos pela audiência, a Web Rádio Gamboa. Nosso amigo Gerson ainda está lá, apesar da rádio estar contra a programação, ele está acompanhando o nosso chat, está se virando aí nos 30. Muito obrigado a todos pela participação. Lembrando que amanhã tem mais uma edição aí do programa Miguel Boente Amigos, live esportiva. Vamos tratar aí de vários assuntos no esporte, né? A tentativa de volta do esporte aí no Brasil e no mundo, as ligas internacionais, entre outros assuntos aí
colocar o pessoal em dia em relação ao esporte, tá bom? A gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a você que nos acompanhou ao vivo. E lembrando que a live vai ficar gravada, se você chegou aí no finalzinho, não acompanhou o início, né, não acompanhou o debate, a live fica gravada aqui no Facebook. E assim que acabar, estarei postando a mesma lá no meu canal do YouTube e disponibilizando o link para vocês, tá bom? Boa noite, todo mundo na paz aí. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.